Olá, sejam bem-vindos a mais um Encontro com Jesus. O encontro que vamos contar hoje encontra-se em Lucas 24, dos versículos 13 a 35. E trata de quê? No domingo da ressurreição, a dada altura do dia, 2 dos discípulos de Jesus, não diz quem eram os discípulos, seguiam na estrada de Emaús. Emaús era uma vila que ficava, uma aldeiazinha que ficava a uns 11 km de Jerusalém. E eles iam pela estrada fora a falar entre eles o que tinha acontecido naquele fim de semana, o que tinha acontecido naquele dia, quando, a dada altura, alguém se aproxima deles. Era Jesus, mas eles não o reconheceram. E Jesus chegou e disse: "O que é que vocês vão aí tão preocupados a discutir, a falar um com o outro? O que é que se passa?" E eles viraram-se para Jesus e disseram-lhe: "Tu deves ser a única pessoa aqui nesta terra, nas imediações, que não sabe o que aconteceu. Então tu não sabes que Jesus, que foi um profeta que viveu, que durante uns 3 anos andou a ensinar o povo, e dizia e estaria tudo de acordo com as profecias, mas ele acabou por ser morto pelo sinédrio, pelos mestres sacerdotes, e foi crucificado, perdão. E ao fim de 3 dias, conforme ele andava a dizer a todos nós, dizia que ressuscitava, e o que é certo é que as mulheres foram ao sítio onde ele foi enterrado e ele não está lá. E foram lá pessoas confirmar, amigos nossos confirmar, e de facto ele não está lá. Isto é tudo muito estranho. E Jesus vira-se e diz assim: mas como é que vocês podem estar a achar tudo tão estranho? Então, mas as profecias não diziam que isso iria acontecer? E nesta altura Jesus começou a falar das profecias do Antigo Testamento, que falavam na vida de Jesus, que falavam no sítio onde ele iria nascer, como é que iria ser o seu ministério, a sua morte, a ressurreição no 3º dia. E eles ouviam-no maravilhados com o que ele estava a contar, mas não estavam a reconhecê-lo. Quando chegaram a Emaús, eles iriam para as suas casas e o homem que os acompanhava, fez menção de seguir em frente. Mas eles tinham gostado tanto de estar a falar com ele, e já estava no final do dia, convidaram-no a entrar na casa dele para comer, para jantar, porque já era tarde. Jesus aceitou. No momento em que se sentaram à mesa e ele abençoou o pão e o partiu, eles reconheceram-no. Reconheceram que era Jesus, só que no momento em que o reconheceram, ele foi-se embora, desapareceu-lhes da vista. Nós sabemos que Jesus apareceu a várias pessoas depois de ter ressuscitado, e no domingo apareceu a várias pessoas, e depois esteve 40 dias com eles, e foi aparecendo aos vários discípulos. E naquele momento apareceu àqueles 2. E quando ele desapareceu, dizia um para o outro: "Não achaste estranho que quando ele estava a falar connosco, o coração nos ardia?" Portanto, aqui o que Jesus estava a dizer ao longo da estrada, estava-lhes a tocar no que eles conheciam, na forma como Jesus normalmente falava, e tudo aquilo estava a tocar, mas mesmo assim não o estavam a reconhecer. E então o que é que aqueles 2 discípulos fizeram? Pararam imediatamente a refeição e voltaram de novo 11 km atrás, a pé, para irem contar o que tinha acontecido, porque havia vários que tinham ido ao sepulcro à procura de Jesus ressuscitado e não o tinham encontrado, e eles tinham estado com ele cara a cara. E então, este encontro com Jesus ensina-nos o quê? Ensina-nos que quando as pessoas amam Jesus, quando se deixam influenciar pelos seus ensinos, mesmo que sejam final do dia, mesmo que sejam 11 km de distância, o caminho volta-se a fazer, que é para contarmos aos outros, para contarmos que Jesus esteve connosco, que Jesus nos ensinou, para contar o que é que nos tocou do seu ensino. Foi isso que esses homens fizeram. Foram realmente de volta para Jerusalém, 11 km no fim do dia. E a primeira parte da estrada que tinha sido feita calmamente, em desânimo, naquele momento deve ter sido feita a correr, porque a mensagem que eles tinham era uma mensagem muito importante. Era uma mensagem de esperança para todos aqueles que tinham ficado abatidos com a morte de Jesus. Era a confirmação de que a sua ressurreição de facto tinha acontecido. Portanto, nenhum encontro com Jesus deixa ninguém impávido. Não deixa ninguém da mesma forma. Há sempre uma alteração. Aqueles discípulos tinham feito o caminho desanimados, voltavam para trás a correr com uma animação de quem precisava de contar o que se passava. Fiquem bem e deixem que Jesus e que as suas palavras vos façam arder o coração.